Certo, pessoal? Vamos avançar para a próxima etapa agora, falar de teste físico. O negócio é o seguinte, ó, teste físico é a segunda etapa do concurso, né? E como eu mostrei para vocês, só vai ser convocado pro teste físico os 17.500 primeiros lá da prova. Não adianta só passar pela prova, tem que ficar entre os 17.500 primeiros. Aí sim você vai ser convocado para cá, beleza? Chegou no teste físico, o que é feito no teste físico? Barra. Tem uma diferença entre a barra para o público masculino e para o público feminino. Vou explicar essa diferença para vocês. Eu vou explicar cada um desses testes, fica tranquilo, tá? Barra abdominal é do tipo remador, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. São 4 testes que você tem que fazer lá no seu TAF. Quando eu falo TAF, pessoal, é teste de aptidão física. TAF, beleza? É a sigla que a gente usa aí para esse teste. Vamos avançar aqui para eu explicar para vocês. A barra do público masculino, não vai valer isso daqui para as meninas, certo? Já explico de vocês. Para o público masculino, como que é feita essa barra? É a flexão e extensão na barra fixa. O que é flexão e extensão na barra fixa? Um movimento de sobe e desce. Olha meus cotovelos. Por isso que a gente fala flexão e extensão de cotovelos na barra fixa, tá? Por quê? Grudei na barra aqui, ó. Flexiono meus cotovelos e ó, extensão, ó, flexão e extensão de cotovelos. Você flexiona e estende os cotovelos, tá bom? Na barra fixa. Então, esse é o teste para o público masculino. Tem que grudar na barra e fazer o movimento de sobe e desce na barra, o que é diferente para as meninas que eu vou explicar daqui a pouco. A pegada na barra é aquela pegada pronada. O que é uma pegada pronada? Quando você está na frente da barra, imagina que eu vou fazer barra aqui agora. Eu estou olhando para a barra na minha frente. Como que eu seguro nessa barra? Eu seguro assim, ó. É assim que é a pegada pronada. Não pode ser assim, ó. Contrário, não pode. Eu tenho que segurar na barra desse jeito. Com a pegada pronada, a dica que eu passo é o quê? Quando você segura na barra, você enxerga as costas da sua mão. E as pontas dos seus dedos, elas vão ficar voltadas lá para frente. Você não enxerga. Deu para pegar a dica? Então isso é a pegada pronada, tá? Quando você faz o errado, que não pode, que é a pegada supinada, você enxerga as pontas do seu dedo. Você pega assim, né? Ao contrário. Não pode. Tem que ser pegada pronada. Já treina do jeito certo. Na largura dos ombros, mais ou menos, tá? Não pode ficar com os braços muito abertos assim, tá? É mais ou menos aproximadamente na largura dos ombros as suas mãos, tá bom? É proibido movimentos que auxiliem. Durante esse movimento de sobe e desce, você não pode ficar fazendo, sabe, aquele movimento de pêndulo, dando pedalada com a perna, balançando. Dobrar as pernas para trás não dá vantagem, então não há proibição para isso a princípio, tá? O que não pode é essa movimentação, beleza? E ele é um teste dinâmico. O que é um teste dinâmico? Um teste dinâmico não pode ter pausa, não pode ter interrupção. Então, a partir do momento que você grudou na barra e começou, você não pode mais parar. Imagina que você sentiu lá, sei lá, quis dar uma pausa, uma pequena pausa para recuperar o fôlego, sabe? Então você foi lá e fez assim, ó, 1, 2, 3, aí você para e respira um pouco. Parou ali. Não é que você reprova, mas ele encerra a contagem naquele momento. Porque um teste dinâmico não pode ter interrupção. Então a barra fixa para o público masculino é um teste dinâmico. Começou, tem que manter o ritmo até o final. Não existe um ritmo pré-definido. Você tem que fazer rápido, tem que fazer devagar. Não tem um ritmo pré-definido, mas você tem que manter ele até o final. Você não pode ter interrupção no meio do teste. E ele não tem limite de tempo. É 1 minuto? Não. Você pode ficar o dia inteiro puxando barra se você quiser. Até porque se você não vai poder parar, você não vai demorar tanto assim. Logo você faz todas as barras que é previsto e pontuação máxima e o cara vai encerrar o seu teste. Então não precisa nem colocar um limite de tempo, né? Então não tem um limite de tempo, mas é um teste dinâmico. Você não pode ter interrupção no meio dele. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Maravilha! Agora eu vou explicar para as meninas, né? Como que é o teste da barra para o público feminino? É isometria na barra, não é flexão e extensão de cotovelos. Vocês não fazem o sobe e desce na barra. Vocês fazem apenas a isometria. A pegada é pronada também, tá? E o que é a isometria? Vocês vão ter um auxílio, tá vendo? Ó, largura, pegada pronada, largura dos ombros, tudo igual. Vocês vão ter um auxílio para iniciar o teste. Vocês vão ter ali, né? Vou dar um exemplo aqui, como geralmente a galera treina, né? Sobe numa cadeira, gruda ali na barra, se posiciona com o queixo acima da barra, só não pode encostar, pelo amor de Deus, hein, pessoal? Que seria a posição lá em cima, tá?
Se posicionou, tira a ajuda, tira a cadeira. Agora tá com você. Você tem que se segurar na posição correta. Não pode deixar o quê? Baixar e não pode encostar o queixo para apoiar. Você tem que se segurar no braço nessa posição. Quanto mais tempo você conseguir ficar na posição, melhor vai ser a sua pontuação. É basicamente isso que é a isometria na barra. É quanto tempo você consegue se segurar na posição. Beleza? E é proibido também movimentos que auxiliem. Não pode ficar também balançando, nem nada disso. Tem que ficar paradinho ali na posição correta. Essa é a isometria na barra fixa. Para as meninas, tá? Público masculino é flexão e extensão. É sobe e desce ali na barra. Daqui pra frente, todos os testes são iguais, tanto para homens como para mulheres. A única diferença é na parte da barra. Abdominal, corrida, é tudo igual para os dois. O que muda é a parte de exigência. Por exemplo, o abdominal. Os dois vão fazer o abdominal tipo remador. É aquele abdominal que você começa totalmente esticado no chão, as pernas estendidas e as mãos também esticadas, tocando o solo acima da cabeça. Imagina que eu tô deitado, imagina que isso aqui atrás de mim é um chão. Então eu tô deitado, totalmente esticado e minhas mãos acima da cabeça estão tocando aqui o chão, tá bom? Isso é o abdominal remador. Quando eu levantar e ficar na posição de sentado, eu vou levantar aqui o meu tronco, né? E eu vou dobrar as minhas pernas, vou flexionar as minhas pernas, tá? Quando eu fizer isso e ficar sentado com as minhas pernas flexionadas, eu vou esticar o meu braço para frente, tá bom? Então, ó, eu estou esticado, levanto dobrando a perna, estico o braço para frente e volto esticando tudo de novo para a posição inicial. Levanto e retorno. Levanto e retorno. Isso é o abdominal tipo remador, tá bom? Pessoal, algumas observações aqui. Tanto os homens como as mulheres vão fazer o mesmo tipo de abdominal. A diferença é quantos abdominais as meninas precisam fazer e quantos abdominais os homens precisam fazer. Isso daí, obviamente, tem uma diferenciação, mas o teste, o exercício, ele é o mesmo, tá bom? Mãos no chão, acima da cabeça. Não precisa estar com o braço totalmente esticado, tem que ser acima da cabeça. Isso daqui tá acima da cabeça? Tá. Isso daqui é acima da cabeça? Também. Tanto faz. Pode ser o que você achar melhor. Eu, particularmente, prefiro levemente flexionado. Eu acho mais fácil assim do que totalmente estendido. Mas isso não tem diferença nenhuma. Tem que ser acima da cabeça na hora de bater a mão no chão quando você se esticar de novo, tá bom? Você tem que levantar-se esticando os braços paralelos ao solo. Tem gente que na hora que levanta não faz assim, ó, paralelo. Na hora que levanta faz assim, ó, desce, sabe, ó, joga o braço lá embaixo, joga a mão lá embaixo, fica tipo diagonal. O cara levanta, ao invés dele fazer assim, ó, reto com o braço, ó, reto com o braço, ele faz assim, ó, ele joga o braço lá para baixo. Ele fica tipo diagonal, não fica paralelo ao solo. Não pode, tem que ser paralelo ao solo, tá bom? É proibido qualquer tipo de auxílio. Na hora que você levantar, você não pode dar aquela grudada, sabe, no joelho. Tem gente que gruda no joelho e puxa para ajudar. Não pode. Tem gente que bate no chão para ajudar a levantar. Também não pode. Você tem 1 minuto. Ficou um S aqui, né, pessoal? É 1 minutos. Erro de digitação acontece. Você tem 1 minuto para realizar o teste, tá? Então, quanto mais repetições, né, quanto mais abdominais você conseguir fazer em 1 minuto, melhor para você. Deu 1 minuto para o teste, vai valer apenas quantos você fez dentro desse tempo. E ele não é um teste dinâmico, então você pode dar uma pausa para recuperar o fôlego? Pode, não tem problema nenhum. Foi lá, fez 20 abdominais, para, respira um pouco, recupera o fôlego, vai lá, arregaça, faz mais 10. Não tem problema nenhum. Ele não é um teste dinâmico, então pode ter essa pausa, tá bom? Corrida de 50 metros. É corrida de explosão, corrida de velocidade. São 50 metros, dispara. Quanto mais rápido você cruzar a linha de chegada, melhor para você, tá bom? Cuidado com a largada. Tem gente que na hora de dar arrancada, derrapa e cai com a cara no chão. Porque o cara treina no asfalto, que é firme, mas no dia da corrida é cascalho. Então na hora de você dar a arrancada, às vezes derrapa, né? E o camarada acaba caindo ali. Cuidado com a arrancada. E tem gente também que comete um outro erro, que é reduzir a velocidade no final. Quando ele tá chegando no final e vê a linha de chegada, ele dá aquela relaxada antes de cruzar a linha de chegada. Isso te rouba alguns segundos, tá, pessoal? Não faça isso. Sai disparado. E só depois de cruzar a linha de chegada que você vai começar a desacelerar. Até porque vai ter gente vindo atrás, tá? É um atrás do outro. Ele vai dando as bandeiradas ali, ó, vai, e é um atrás do outro. Então se você desacelera antes, pode acontecer do cara que tá vindo atrás não parar não, para não ser prejudicado. Ele vai passar por cima de você, tá bom? Vamos avançando aqui agora, corrida de 12 minutos, o último teste. A corrida de 12 minutos é um teste de resistência. Então você vai ficar 12 minutos correndo, e em 12 minutos, quanto mais você correr, quanto maior a distância percorrida, melhor. Só que é o seguinte, é um teste de resistência. Então você não pode
parar. Mesmo que você corra a distância que te dê a pontuação máxima, eu vou falar sobre pontuação daqui a pouco, você não pode parar. É um teste de resistência, não pode parar, tá bom? Você tem que correr pelos 12 minutos. Pode caminhar. Caminhar pode, não tem problema, só não pode parar, tá bom? E é permitido usar relógio, isso daqui muitos concursos não permitem uso de relógio na corrida, a PM permite. Então você pode levar um relógio, mesmo que seja, sei lá, digital, pode, isso te ajuda a ter o controle do tempo. Você consegue ter uma noção, putz, eu já tô com, sei lá, 4 minutos e eu ainda não estou numa distância muito legal. Vou ter que aumentar um pouquinho o ritmo para não ser prejudicado no final. Então isso te ajuda a ter um controle melhor durante o seu teste, beleza? Você só não pode querer questionar o relógio da PM baseado no seu. No meu relógio ainda falta tempo. Não, isso daí não pode. Você pode usar o relógio para o seu controle durante a corrida, para te ajudar. Não é para questionar, tá bom? O tempo que vale é o relógio da PM, não é o seu. Tranquilo? Vamos avançar aqui então, eu vou falar sobre vocês agora sobre a pontuação. Pontuação do teste físico, vocês têm uma tabela no edital. Aqui eu monto uma tabela assim que eu acho que é mais fácil, né? A do edital eu acho ela um pouquinho difícil às vezes da galera conseguir acompanhar e entender. Então eu monto a minha aqui que eu acho mais prático. Aqui você tem a tabela azul do público masculino e a das meninas estão em rosa. O funcionamento é o mesmo. Qual é a diferença? O que é cobrado, por exemplo, no abdominal. Os meninos precisam fazer no mínimo 30 repetições, 30 abdominais para fazer os 20 pontos. As meninas, 22 repetições já dá os 20 pontos. Então, vamos dizer assim, a cobrança ela é um pouquinho mais leve para o público feminino. Na barra, você fala, pô, Fajã, mas 3 barras para os meninos e 5 a 9 barras para a gente? Por quê? Não é 5 a 9 barras, são 5 a 9 segundos. Lembra que para vocês a barra é diferente. Então a tabelinha das meninas aqui são segundos. Quantos segundos você ficou na posição correta da barra? Já na tabela do público masculino são quantas repetições você realizou lá na barra fixa. O restante não preciso nem muito explicar, né? Quantas repetições você fez, vai lá para o final e vê quantos pontos que isso te deu. O que você precisa para ser aprovado no teste físico? Primeiro lugar, pelo menos 20 pontos em cada teste. Tem que conseguir. Se você não conseguir pelo menos 20 pontos em qualquer um deles, você está automaticamente reprovado. Não pode... A gente fala que você zerou, né? Quando você não consegue atingir pelo menos os 20 pontos ali, que é a pontuação mínima, tá? Então você não pode zerar em nenhum teste. Você precisa atingir pelo menos 20 pontos em cada um deles, tá? Mas não adianta ficar só no mínimo também, tá, pessoal? Só o mínimo, infelizmente, não vai funcionar. Por quê? Tem uma outra regrinha que diz o seguinte, que você também precisa atingir 201 pontos no total, tá bom? Pelo menos 201 pontos no total. Se você ficar só no mínimo, 20 pontos, 20 pontos, 20 pontos, 20 pontos, você termina os 4 testes com 80, você está reprovado, tá? Então você precisa de 20 pontos em cada um, mas no final você tem que ter pelo menos 201. Então assim, é normal que às vezes você tem um dos testes aqui, você não manda mal. Por exemplo, a barra. Fajã, eu não consigo, cara, não sou bom de barra, só faço 3 barras e tiro 20 pontos. Mas o restante eu mando bem. Por exemplo, no abdominal eu consigo fazer uns 80, no tiro de 50 metros eu tiro uns 50, e na corrida de 2 minutos também consigo tirar ali uns 50, né? 50, 55, porque a nota também ela vem quebrada, tá? Essa pontuação ela vem quebrada. Então aí na soma final, se você passar de 201, você está aprovado, tudo bem. Às vezes o que você é mal aqui, você acaba sendo muito bom no outro e acaba compensando. O que você não pode é ficar no mínimo em todos eles, porque você não vai zerar pela primeira, você não vai reprovar, né, pela primeira regra. Você vai conseguiu atingir 20 pontos em todos eles, mas você reprova na segunda regra, que na pontuação total você não bateu os 201. Eu tenho aqui agora para vocês, né, a tabela do público masculino, eu vou deixar ela maior, só para vocês conseguirem visualizar com mais tranquilidade, como que funciona, né, essas pontuações. Então lá na barra, por exemplo, se você fizer 6 barras, acompanha lá no final da linha, ó, 6 barras vai te dar 50 pontos. Nos abdominais, se você fizer 38, 60 pontos. No tiro de 50 metros, se você conseguiu cruzar a linha de chegada em 7 segundos, vai te dar 70 pontos. E na corrida de 12 minutos, se nos 12 minutos você correu 2 km, né, 2,6, né, 2.600 metros, você vai atingir 60 pontos, tá? Só para vocês terem mais ou menos aí uma noção de como funciona essa tabela de pontuação. Essa tabela está no edital, mas eu vou deixar também o link para você baixar um PDF aqui com essas tabelas, essas daqui inclusive que foi a que eu montei, eu vou deixar o link na descrição para ficar mais fácil aí para vocês. Certo? Vamos avançando agora aqui para a próxima etapa. Passou pelo teste físico, você vai para onde? Para o exame psicológico.